Hoje, já com o roteiro pronto para gravar esse vídeo, eu fui surpreendido com uma notícia que, sinceramente, é até difícil comentar sobre ela. Uma repórter do I24 News, um canal de televisão internacional com sede em Israel, descreveu os relatos dos soldados que estavam nessas comunidades próximas à fronteira com a faixa de Gaza. As they've been walking through these different houses, these different communities, babies, their heads cut off. That's what they said. Gunned down, families completely gunned down in their beds. É algo completamente inimaginável, até mesmo para soldados. Tanto que a repórter relatou que alguns deles precisaram ser consolados pelos seus companheiros, tamanho o impacto emocional de presenciar essas cenas. They say they've never experienced anything like this. This is nothing that anyone could have even imagined when you're walking through here. Baby cribs thrown to the side. Uma notícia como essa nos faz perder a esperança na humanidade. Nos faz perder a esperança por testemunhar acontecimentos como esse e ainda assim ver pessoas, inclusive aqui no Brasil, apoiando esse grupo que, francamente, a expressão terrorismo já não é mais suficiente para defini-lo. Nos faz ter vergonha de sermos brasileiros, pois mesmo diante de todos os fatos, as autoridades brasileiras ainda se recusam a classificar o Hamas como um grupo terrorista. Nos faz ter vergonha de sermos humanos, pois nenhuma outra espécie nesse planeta é capaz de cometer atos tão cruéis, atos que representam puramente o mal. Se atentados contra civis, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com as divergências, já são de uma crueldade sem tamanho, como é que podemos descrever tais atentados a esses seres pobres e inocentes que nem sequer tinham a chance de esboçar uma defesa, nem sequer tinham a chance de entender a situação? Como o pai de um menino que está com 2 meses e meio, inclusive meu filho está aqui do lado praticamente. Ler uma notícia como essa gera uma revolta indescritível e ao mesmo tempo causa uma tristeza imensurável. Que Deus receba esses inocentes em seus braços e que a justiça um dia alcance esses que estão propagando o mal, mesmo que não em vida. Bom, fica até difícil continuar esse vídeo depois disso, mas eu já estava com o roteiro pronto aqui e pelo menos esse conteúdo aqui vai servir para conscientizar ainda mais as pessoas que o assistirem. O que eu trago no vídeo de hoje são algumas mentiras que os jornais esquerdistas estão trazendo, ou fake news, que é a expressão da esquerda no momento, para defender o grupo terrorista Hamas. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu publiquei ontem, eu recomendo que você assista antes mesmo de continuar esse vídeo aqui, para que você consiga entender um pouco melhor o contexto da situação. No vídeo de ontem eu mostrei um trecho do Estatuto de Fundação do grupo Hamas, que mostra que esse grupo não está lutando por um território para o povo palestino, e sim para extinguir Israel e o povo judeu. E mostrei também apoiadores do grupo Hamas que estão se revelando aqui no Brasil após esses ataques. E o ponto mais importante, que essa guerra não é entre Israel e os palestinos. Essa guerra é entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que foi quem cometeu aqueles ataques surpresa na manhã de sábado, dia 7 de outubro. Pois bem, no vídeo de ontem eu mostrei o exemplo da Globo, que tem tratado os atos de vandalismo e depredação que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro como terrorismo e vinha tratando os ataques terroristas do Hamas a Israel apenas como conflito com Israel e, principalmente, vinham tratando o grupo terrorista Hamas apenas como grupo extremista armado e não como terrorista, que é o que ele é. Por incrível que pareça, a Globo agora começou a tratar o grupo Hamas como terrorista. Eu fiquei até surpreso ao ver uma matéria publicada no G1 nessa terça-feira que usava a expressão grupo terrorista. Mas veja só, foi preciso chegar ao ponto de uma matéria que mostra vídeos de integrantes do Hamas executando civis israelenses na rua, do nada, para que os jornalistas começassem a usar o termo terrorista. Enfim, a Globo ainda faz parte daquele jornalismo isento. O que eu vou mostrar aqui são aqueles jornais esquerdistas que não fazem questão nenhuma de disfarçar a sua militância. No vídeo de ontem eu já mostrei uma matéria do Brasil 247 que deu um jeito de inverter a narrativa, praticamente ignorando os ataques do Hamas a Israel e colocando foco apenas no resultado do contra-ataque, na resposta israelense. A matéria chegou ao ponto de tratar esse contra-ataque como uma catástrofe humanitária sem precedentes na faixa de Gaza e trouxe a expressão genocídio. Mas, obviamente, o Brasil 247 não parou por aí. No sábado, o dia que aconteceu os primeiros ataques, o jornal publicou uma matéria dizendo: é falso que Hamas parabenizou Lula por vitória nas eleições. Não só é mentira essa afirmação de que o Hamas não parabenizou Lula nas eleições, como vários outros sites de notícias já mostraram, como ainda a própria matéria do Brasil 247 desmente a manchete. Apesar de dizer que não foi o movimento que parabenizou Lula, o jornal mostra que foi um oficial do Biro Político do
do Hamas, que parabenizou Lula em uma reportagem no site oficial do Hamas. Uma reportagem que dizia: Hamas congratulates Lula da Silva on election victory. Traduzindo para o português, Hamas parabeniza Lula da Silva pela vitória nas eleições. Pois é. Aliás, o próprio Brasil 247 havia publicado uma matéria em 2021 mostrando que um representante do Hamas, e a coisa já começa muito errado por aí, porque um jornal brasileiro está entrevistando um líder de um grupo terrorista. Enfim, nessa entrevista, o líder do Hamas disse: Lula é um amigo do povo palestino e esperamos sua volta. E disse ainda: o Brasil é um país central na América Latina. Ficamos muito tristes com a mudança para a extrema-direita. E com essa frase eu já trago uma outra matéria, dessa vez do Metrópolis. Na matéria que mostrava uma entrevista com um especialista para explicar os ataques terroristas em Israel, o Metrópolis definiu o Hamas como um grupo de ultradireita. Pois é, e você acabou de ver aqui um líder do próprio Hamas dizendo que não é. Ao que parece, o Metrópolis esqueceu de combinar a narrativa com o restante da esquerda brasileira, que vinha usando até então o argumento de que o Hamas não é um grupo terrorista, e acabou chamando-o de terrorista para atacá-lo como sendo de ultradireita. Mas não foi dessa vez, tanto que o próprio Metrópolis apagou essa matéria logo em seguida. Mas o print é eterno. Voltando ao Brasil 247, nessa terça-feira foi vez de publicar uma matéria com o jornalista José Reinaldo Carvalho, que eu não faço ideia de quem é. Na matéria, que já traz como manchete: estamos presenciando o maior genocídio do século XXI, o jornalista praticamente ignora os ataques do Hamas a Israel, afirma que a imprensa corporativa está manipulando os fatos e ainda chegou ao ponto de classificar o sionismo, um movimento judeu, como nazismo. Exatamente isso que você ouviu. Ele chamou os judeus de nazistas, justamente o movimento que matou 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. E para finalizar, eu trago aqui uma matéria do Brasil de Fato, que também usou aquela estratégia de tirar o foco dos ataques do Hamas a Israel e colocar esse foco apenas na resposta de Israel na faixa de Gaza. Só que nessa matéria, além dessa inversão de narrativa, o jornal afirma que o bombardeio israelense realizado no sábado havia deixado pelo menos 198 mortos e disse que esse ataque havia acontecido horas depois de uma ofensiva do Hamas contra Israel, que, segundo o jornal, teria deixado 40 mortos. Pelo amor de Deus. Eu já falei isso no vídeo de ontem e você já está vendo isso em todos os noticiários por aí. Nessa primeira onda de ataques do Hamas a Israel, só naquele festival de música eletrônica que foi invadido pelos terroristas, foram pelo menos 260 pessoas mortas. Só no festival. Tiveram também centenas de pessoas assassinadas nas ruas ou nas suas casas nessa invasão terrorista e ainda foram lançados 5.000 foguetes a partir da faixa de Gaza para atingir o território israelense. Então me diga como é possível ainda tentar vender essa narrativa de que foram 40 pessoas. Se você gostou desse conteúdo, passe adiante para que cada vez mais pessoas possam ver o que realmente está acontecendo no Brasil. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.